Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia da corrente da sabedoria e também do nosso encontro maravilhoso do Projeto Ação Mulher, que é o encontro da família aqui no santuário. Eu quero já entrar no assunto que eu quero tratar com você hoje. Já pegue na sua mão a sua Bíblia e abra em Provérbios capítulo 21, versículo 30. Nós temos aprendido na prática estratégias de sabedoria para se tomar decisões na vida que trarão resultados que são bons. Há pessoas que hoje estão colhendo na vida resultados realmente maravilhosos, porque tiveram sabedoria para fazerem boas escolhas ontem. E assim, hoje estão fazendo escolhas sábias, porque têm o conhecimento e o espírito da sabedoria, para que amanhã venham colher bons resultados. Da mesma forma, existem pessoas, e muitas pessoas, que reclamam dos resultados que têm na vida. Não gostam dos resultados que tem hoje. Mas isso é em decorrência de escolhas erradas, tolas, que fizeram no passado. E assim, más escolhas feitas hoje também irão garantir uma péssima colheita amanhã. Resultados ruins. E a unção, ela é salomônica, porque depois de Jesus, o homem mais sábio que já esteve nesta terra foi o rei Salomão. E foi ele que escreveu esses provérbios de tamanha sabedoria que tanto instruem a nossa vida e as nossas escolhas. Acharam? Provérbios 21, versículo 30 e 31. De pé em reverência à palavra de Deus, vamos ler. Marque na sua Bíblia. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor ao Senhor. Ou seja, não existe sabedoria fora do Espírito de Deus. Não existe discernimento. Sabe o que é discernimento? Você saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Discernimento. Saber identificar o que é cada coisa com clareza de entendimento. Não há discernimento algum se não for o que é definido por discernimento na palavra de Deus e movido pelo Espírito de Deus. Nem plano algum que possa opor-se a Deus. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Ou seja, você pode até conseguir preparar a melhor estratégia, fazer todas as organizações necessárias, executar de forma excelente, excepcional, os projetos, e mesmo com tudo perfeitamente preparado, quem dá a vitória é o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha.
mas o Senhor é quem dá a vitória. Não existe uma outra forma da vida de uma pessoa dar certo, senão da forma de Deus. Deus, Ele é o nosso Criador, mas não só nosso. Ele que criou todas as coisas. Deus é o nosso Pai, mas Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel, mas Ele só mostra a sua fidelidade para o fiel, até porque isso é um traço da fidelidade de Deus. Se Ele fosse fiel tanto para os fiéis quanto para os infiéis, Ele não seria fiel. Então, como Deus deixou bem claro através do profeta para Asa e Israel, Ele disse: escute-me, Asa, Deus estará com você enquanto você estiver com Ele. Então você começa a perceber claramente que tudo é uma questão de semeadura e colheita, escolhas e resultados, e uma via de mão dupla. O que eu faço para Deus, eu recebo na minha vida. O que eu quero receber do outro, eu devo dar. É dando que se recebe. Quem perdeu os ensinos que eu trouxe aqui na terça-feira passada, deve procurar na internet e assistir. É claro que não é a mesma coisa, mas alguma coisa você vai conseguir aprender para absorver e nós seguirmos nesse conhecimento que depois da unção é a principal ferramenta para a sabedoria operar na vida de uma pessoa. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Bom, meus irmãos, eu tenho muita coisa para tratar hoje aqui. Tem o lançamento do clipe Rocha de Israel, que, para a glória de Deus, onde quer que eu cante, nessas viagens que eu tenho feito pelo Brasil, nos santuários, a multidão canta comigo num fervor de fé violento. Porque é uma música que diz sobre quem nós somos depois que firmamos nossa vida numa aliança com Deus. Inclusive hoje eu quero trazer aqui para você na prática os tipos de aliança. Algumas delas, porque são muitas, mas eu quero falar sobre a aliança profissional, a aliança matrimonial, a aliança paterna, a aliança materna, a aliança com Deus, a aliança da salvação, a aliança da prosperidade, que é essa que nós estamos buscando e firmando no altar de Deus, como fez Jacó. É muito importante você entender a importância da aliança. Por que Deus é chamado Deus de aliança? Porque Ele honra as alianças que Ele mesmo estabeleceu. E eu quero trazer isso profundamente para você hoje. Mas vamos voltar aqui um pouco nesta sabedoria que Salomão, movido pelo espírito de sabedoria e de revelação, nos registrou nestes provérbios. Quando você, no lidar com seus filhos, tenta colocar para eles algo que você mesmo não pratica, você está tirando a sua autoridade na vida do seu filho. Como que é isso, apóstola? Na prática. O meu filho Davi estava gritando um certo dia em casa. E eu fiquei nervosa porque nós não temos o hábito de gritar. Nós somos muito alegres, ouvimos muito louvor, cantamos e somos muito felizes. Mas não temos o hábito de gritar no sentido de
descontrole. E ele gritava nesse dia. E eu fiquei nervosa, fui até ele e gritei com ele, mandando ele parar de gritar. Olha só, como é que, movido por sentimento, a gente se torna tolo, né? A gente faz tolices. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé. E fé é racional. Fé não é sentimento. Fé é o domínio do poder de Deus na sua inteligência que te faz fazer diferente para os seus resultados serem diferentes. O hábito, ele tem um poder muito grande na nossa vida diariamente. Você tem muitos hábitos, eu tenho muitos hábitos. Hábitos conscientes e hábitos que vieram e foram permanecendo na nossa vida e a gente às vezes nem percebe. E o hábito que nós temos, que é o mais poderoso de todos e que nós aprendemos a explorá-lo no máximo aqui no santuário, é o hábito da fé. Ou seja, surgiu um problema, em vez de eu chorar e reclamar e debruçar, me render naquele problema, eu pego a minha fé e vou resolver esse problema com quem de fato pode me ajudar, que é Deus. Então, eu ajo a minha fé. Fé é fazer. Fé não é sentir, fé não é falar, fé é fazer. Então, surgiu uma situação na minha vida que eu preciso de ajuda para solucionar, então eu recorro primeiramente ao primeiro lugar na minha vida, que é Deus. Então, eu defino minha vida em Deus. Eu firmo os passos da minha vida em Deus. Se eu quero ser inabalável, eu tenho que estar firmado na rocha de Israel, numa aliança com Deus. Se eu quero ser intangível, ou seja, intocável pelos meus inimigos, eu não quero que meus inimigos me alcancem, me atinjam, então eu preciso estar firmada na rocha de Israel, na minha aliança com Deus. Uma pessoa que tem aliança com Deus, ela é uma pessoa que se torna inabalável, nada abala ela, porque ela está firmada na rocha de Israel. Uma pessoa que não tem aliança com Deus, ela é fácil de ser atingida, porque ela não priorizou este compromisso com Deus. E eu quero trazer profundamente para você o que de fato é aliança, o que significa a aliança, daqui a pouquinho. Mas voltando aqui ao episódio que o meu filho gritava, e porque ele gritou, eu fiquei nervosa e agi pelo sentimento do momento e fui mandar ele parar de gritar, gritando mais alto que ele. E ele disse para mim: mãe, você quer que eu pare de gritar gritando, mandando eu parar de gritar gritando mais do que eu? Eu tinha duas escolhas naquele momento: agir como tola ou continuar agindo como tola, porque gritar mais do que ele, mandando ele parar de gritar, foi uma tolice. Então eu poderia seguir essa linha e ser autoritária e dizer: eu sou sua mãe, menino, cala a boca, e ficar nervosa, ele ficar nervoso, porque filhos irritados é porque os pais são irritados. Filhos infelizes é porque captam essa energia de tristeza, de murmúrio, de lamentos dos pais dentro de casa, e eles reproduzem isso na vida deles. Quer conhecer como que é a casa de uma criança? Basta você conversar com ela. Eu falo muito isso aqui. Quer conhecer o pai, a mãe? Conversa com o filho, porque os filhos são o retrato dos hábitos da família. Então quero que você pegue isso para a sua vida. Os hábitos que você tem, eles têm poder nos seus resultados, eles influenciam os seus resultados. Então eu tinha a escolha ali
na situação com meu filho Davi, de agir de forma autoritária e perder minha autoridade. Porque a autoridade se baseia no exemplo. A autoridade se baseia no exemplo. Você não pode querer que seu filho faça algo que você mesmo não faz. Então, o que aconteceu? Eu percebi aquele momento, respirei e baixinho falei com ele: é verdade. Mamãe ficou nervosa porque você gritou e você sabe que não pode gritar. E eu acabei gritando também. Então vamos parar de gritar? Eu e você. E aí parou. Ele parou de gritar, eu parei de gritar. E de vez em quando eles estão brincando, às vezes eu estou preparando uma mensagem, estou fazendo uma gravação, ou estou orientando alguém, atendendo alguém, e eles estão brincando e de vez em quando sai uma gargalhada alta, um grito, e isso me atrapalha. Então eu não mais vou, nervosa, mandá-los parar de gritar, mas eu vou até eles e falo baixinho: vocês estão gritando, está atrapalhando a mamãe, parem de gritar, por favor. E eles param de gritar. E se acontecer de novo, eu corto a brincadeira. Aí eles começam a sofrer consequências de não terem dado ouvido à autoridade que deu para eles a direção e fez a correção daquele erro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante você entender isso. Tem mulher que tem o hábito de reclamar. Tudo é hábito. Por exemplo, você vê uma mulher que Deus deu para ela o dom da comunicação. Ela é comunicativa, ela é articulada, ela tem o poder de influenciar, ela agrega pessoas. Só que se ela é tola, ela usa essas ferramentas que Deus deu para ela como um presente para fazer fofoca, falar mal dos outros pelas costas, tentar atrapalhar alguém com calúnias, com mentiras. Agora, se essa mulher é sábia, ela usa essas ferramentas que Deus deu a ela para servir, para falar coisas boas que edificam, para evangelizar, para visitar, para dar testemunho, colher testemunho. Ela usa isso para o bem, porque tudo está no princípio da sabedoria ou da tolice. Então, quando você entende isso e busca o conhecimento que nós temos buscado aqui às terças-feiras, você começa a ver que é possível sim você viver uma vida plena, muito bem definida e organizada, onde você não é surpreendido por seus resultados, mas você sabe que vai colher bons resultados porque você está garantindo uma boa semeadura, fazendo boas escolhas, baseado na sabedoria que só Deus pode te dar. Então, olha aqui, Provérbios capítulo 21, versículo 19. Marca na sua Bíblia. Melhor é viver no deserto, olha como isso é pesado. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. O que é uma mulher briguenta e amargurada? É uma mulher que criou esse hábito. Tudo reclama, tudo tá ruim, porque ela é tola. Mas na hora que ela aprende a ser sábia e recebe o espírito de sabedoria, buscando na única fonte capaz de te dar sabedoria, que é Deus, aqui no santuário, nessa corrente que traz para você tanto ensino, tanto conhecimento de sabedoria, então essa mulher, ela começa a ver aquilo que é bom. Em vez de enaltecer o que é ruim e ignorar o que é bom, ela começa a fazer como a sábia. Porque ela se torna sábia, ela começa a valorizar aquilo que é bom e minimizar aquilo que é ruim.
E a gente sabe que tudo aquilo que a gente dá atenção cresce, e tudo aquilo que a gente despreza vai morrendo todo dia um pouco. Então, nós temos que entender isso. Voltando na questão dos filhos, nós temos que aprender a controlar, primeiro, o nosso comportamento, para depois querer que os nossos filhos controlem o comportamento deles. Por isso que eu digo, seu filho não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Meus filhos têm o hábito que eu criei, não foi fácil, mas eu consegui porque este hábito é um hábito meu. Onde eu estiver, é o meu hábito. E eles vendo eu fazer e também falar e cobrar deles, fazem assim também, diariamente. Eles acordam alguns minutinhos mais cedo, sempre, oram ali na cama mesmo, ou escorrega da cama e ora de joelhos, ou ora do jeito que está. Primeira coisa, antes mesmo de abrir o olho direito, é falar com Deus. Agradecer. Primeira coisa do dia, agradecer. Aí agradece. Levanta e arruma a cama. Aí depois é que vai escovar os dentes, tomar banho, preparar para ir para a escola, e toma o café da manhã, ora antes do café da manhã, toma o café da manhã. Antes de sair, vai no altar, ora, e aí vai para a escola. Mas esse hábito de acordar, orar e arrumar a cama foi uma meta que eu coloquei como mãe. E eu cheguei de viagem ontem, minha filha falou para mim, mamãe, eu arrumei minha cama e fui arrumar sua cama também. Só que minha cama não tinha bagunçado, eu não tinha dormido aqui, eu tinha dormido na Bahia, porque eu estava ministrando lá. E aí eu fui saber que arrumação é essa que não estava bagunçada. Aí ela foi lá, ajeitou o travesseiro, botou um ursinho, só para dizer o seguinte, na sua ausência, eu fiz por você. Então, você vê a força do hábito, colocando as coisas em ordem, organizando a sua vida, a vida da sua família. Então, isso é muito importante. Então, eu coloquei aqui alguns hábitos importantes. O hábito de dar bom dia com amor. Quando você começa bem o seu dia, a chance do seu dia ir bem até o final é muito maior. Agora, se você começa o seu dia ranzinza, mal-humorada, reclamando, atrasada ou atrasado, porque os nossos irmãos estão aqui, começa a falar palavras que são contra você, dizendo, eu sou muito mal-humorado de manhã, não mexe comigo de manhã eu não gosto de acordar. Você queria o quê? Morrer? Você queria não acordar, é isso? Você não tem gratidão porque você acordou, mais um dia para você trabalhar, mais um dia para você cuidar de si, realizar seus sonhos, cuidar da sua família, honrar as pessoas que você ama, cuidar daquelas pessoas que você quer ver bem, servir a casa de Deus acima de tudo. Então, o hábito de acordar, orar e agradecer, dar bom dia, sorrir. Vai se arrumar? Põe um louvor do reino. Então, é muito importante. Na madrugada, a oração da madrugada. Buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça todos os dias, cada instante, em cada situação da sua vida. Para que Deus vá te acrescentando todas as coisas que você precisa. Deus não vai fazer sua parte, como você também não vai fazer a parte de Deus. Então, você faz sua parte. E aí você desfruta da parte de Deus que é certa. Outros hábitos importantes de você ensinar seu filho as palavrinhas mágicas. Obrigada, por favor, dá licença, me desculpe. Fazendo você assim. Porque a autoridade se baseia no exemplo. Eu não posso cobrar algo de você que eu não te dou o exemplo de como fazer primeiro.
Da mesma forma é seu filho, é sua filha. Agora vamos falar um pouco sobre casamento. A mulher, ela precisa usar as ferramentas que Deus deu a ela para dar ao marido e construir o casamento que é o ideal para ela e o seu esposo como casal. Vou falar sobre a aliança conjugal daqui a pouquinho. E você vai ver que na aliança conjugal eu tenho que dar ao meu marido aquilo que ele precisa de mim e quer de mim, para que eu possa, então, receber dele aquilo que eu preciso e quero dele. Ele tem o papel dele e eu tenho o meu papel. A mulher sábia, ela busca entender qual é a minha função, qual é o meu papel. Eu vou exercê-lo com excelência e deixo o meu marido fazer o papel dele. Se eu concentro em trabalhar a mim, então eu vou fazer minha parte, meu marido vai fazer a parte dele. Ah, apóstolo, mas meu marido não faz a parte dele e eu fico nervosa. Se você sair da sua posição para atacar seu marido, ele não vai fazer. Não é porque ele esqueceu ou porque ele tem muito que trabalhar ainda para poder alcançar esse ponto de marido ideal nesse relacionamento de vocês, que leva um tempo para chegar lá. Exige paciência, exige relembrar essa aliança de compromisso, de fidelidade, de esforço, de fato viver o que é o amor que Deus diz na sua palavra, que é forte como a morte. As águas não conseguem afogar, porque ele resiste às tempestades, resiste os problemas, ele é mais forte do que a morte. Então, se você começa a atacar seu marido, ou você, marido, começa a atacar sua esposa, você deixa de fazer a sua parte e começa a inflamar esse relacionamento e ele vai só piorando. Então, concentre-se em fazer bem feito o seu papel e valorizar o que tem sido feito com excelência do seu cônjuge, para que ele se sinta incentivado em fazer cada vez mais em prol do relacionamento de vocês. Versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O hábito da fala. Cuidado com o que você fala. Crie o hábito de só falar o que edifica. Filipenses fala isso. Nós temos que pensar, e os pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos motivam nossas ações. Nós temos que pensar no que edifica, no que é de boa fama, no que constrói, no que é excelente, no que agrada a Deus. E isso é um hábito. Pintou sujeira, eu tô fora. Isso é uma frase do meu pai, o apóstolo. Pintou assunto ruim, que não vai me agregar nada e que eu não vou poder agregar nada. Falar dos outros, assunto negativo, fofoca, reclamar, botar defeito, tô fora, eu não vou participar disso. Por quê? Isso vai trazer coisas ruins para minha vida. Isso vai pesar a minha vida. Versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Ou seja, não basta você ouvir todas essas orientações que eu estou dando na prática da sabedoria e falar assim, nossa, como eu desejo isso para minha vida. Eu desejo muito isso. Mas você não trabalhar duro para mudar estes hábitos. Começa com um hábito de cada vez. Comece a identificar qual a sua contribuição naquele problema que você tem enfrentado na sua casa. Onde você pode melhorar para esse problema ser solucionado. Comece a pensar na solução do problema e não focar no problema. E ensine seus filhos isso. Seu filho está numa situação de um problema que ele está vivendo. Em vez de você pegar e falar assim, você não sabe de nada, menino, me dá aqui que eu vou resolver isso aqui. E você vai lá e resolve e deixa ele seguir a vida sem aprender a lidar com as situações da vida dele. Então, ele vai crescer uma criança, vai crescer e vai se tornar um adulto que não sabe lidar com os seus próprios problemas. Sempre vai depender de alguém para resolver os problemas da vida dele.
Então, desde pequenininho, ensine seu filho. Diante de uma situação, vamos pensar numa solução. Qualquer coisa. Ralou o joelho. Chora, espera passar o choro e aí pergunta: como nós vamos solucionar esse problema? O joelho está ralado, o sangue está escorrendo, como nós vamos solucionar isso daqui? Ah, um curativo. Então, vamos buscar uma forma de solucionar isso. Eu tenho prova, não sei a matéria. O que eu vou fazer? Como solucionar esse problema? Estudando. Não adianta, não estuda para a prova, chega na hora e começa a orar. Meu Deus, me ajuda a fazer uma prova boa e tirar uma nota alta. Deus não vai fazer aquilo que só cabe a você fazer. Então, ensinar os nossos filhos a solucionar os problemas. Uma vez nós estávamos sentados à mesa para tomar uma refeição e a minha filha caçula, Emanuela, derramou o suco. E ela ficou apavorada. E eu falei: calma, já aconteceu comigo e não vai ser a última vez que vai acontecer com você. É um acidente, acontece com todo mundo. Agora, como vamos solucionar esse problema? Pegando um pano. Então você que derramou o copo, vai lá e pega um pano para você limpar a bagunça que você fez. Entendeu? Então isso é uma delícia quando você entende, porque você começa a ver que este é o tempo de qualidade com seu filho, quando você prepara ele para viver uma vida excelente, instruir seu filho bem e, acima de tudo, mostrar para o seu filho o caminho que ele deve andar e no caminho que ele deve andar, que é uma vida com Deus acima de tudo, a aliança com Deus acima de tudo, porque, como eu li aqui, não adianta você tentar organizar tudo sem Deus. Não adianta você preparar o cavalo para o dia da batalha, porque quem garante a vitória é Deus. Por isso que tem tanta gente que, porque não tem aliança com Deus, até constrói alguma coisa. Na hora que está lá empolgado, vendo crescer o que está construindo, de repente um ataque do inimigo já derruba tudo, já destrói tudo. Por quê? Porque não está firmado na rocha de Israel. Não tem uma aliança com Deus. Você vê Jacó. Jacó, ele não tinha nada. E ele sacrificou a Deus virando azeite sobre a pedra, fazendo com Deus uma aliança com sacrifícios. Dali em diante, Deus foi dando a Jacó. Deus foi prosperando Jacó a tal ponto que em todas as áreas da vida de Jacó, ele teve sucesso, porque prosperidade não é só financeira, é também financeira, mas é em todas as áreas da vida. É o sucesso em todas as áreas da vida. Amém, meus irmãos. Eu quero aqui agradecer o carinho imensurável. Não tem como mensurar, medir, expressar tamanha grandeza do carinho e amor que eu e o Bispo Rodrigo recebemos neste domingo, nesse final de semana, porque nós chegamos em Salvador, na Bahia, no sábado. Fomos recebidos pelos líderes do JAES, cantando no aeroporto Rocha Inabalável. E foi lindo, meu Deus do céu. Foi forte. Chamou a atenção das pessoas. Um monte de gente começou a seguir nas redes sociais a Igreja Reino dos Céus, me seguir o Santuário dos Milagres, o Santuário Sede da Bahia. E foi maravilhoso demais. Eu, no domingo de manhã, junto com o Bispo Rodrigo, ministrei na sede da Bahia. E um avivamento sobrenatural, um fogo do Espírito Santo tomou conta daquela multidão. E o povo, numa expectativa para tudo que Deus vai fazer na vida de cada pessoa que firmar a aliança com Ele no altar. E ali a gente também ouviu muitos testemunhos o dia todo, o domingo inteiro. Nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que já fizeram a aliança com Deus e hoje estão colhendo frutos
da aliança com Deus. Muito forte, muito forte. Como Deus tem trabalhado e agido de forma grandiosa através da aliança que foi firmada com Ele no altar, na vida daqueles que tomaram essa decisão, tiveram essa atitude que comprova o compromisso com Deus, essa firmeza de se alicerçar na rocha de Israel, em Deus. Eu não confio em ninguém mais do que eu confio em Deus. Só Deus é digno de toda a minha confiança. E ao ouvir os testemunhos, a gente pôde ver ali o agir de Deus, coisas impossíveis aconteceram e estão acontecendo por causa desse mover de Deus através dos que com Ele fazem uma aliança com sacrifícios, como está na palavra de Deus em Salmos 50, versículo 5. Depois da sede da Bahia, o Santuário dos Milagres, onde foi algo tremendo, o mover do Espírito de Deus, as curas, a operação, a revelação do Espírito de Deus. Eu e o Bispo Rodrigo fomos para o Santuário do Arcanjo Miguel, que fica também em Salvador, na Bahia, e tivemos que romper uma multidão. Só metade da igreja conseguiu assentar, a outra metade ficou em pé, porque o santuário superlotou, e o povo avivado num nível que eu me arrepiava, porque que povo é esse, meu Deus do céu? Eu fiquei encantada com uma fé tão estrondosa, tão poderosa. E depois todos passaram ali no altar para fazerem com Deus o firmamento da sua aliança, fazerem com Deus o propósito para honrarem agora, sexta-feira e também no domingo, a aliança com Deus firmada com sacrifícios. E à noite o céu desceu, né, gente? A noite foi sobrenatural, assim, num nível máximo. Eu contei na oração da madrugada de uma irmã que depois que terminou a celebração lá em Feira de Santana, na Bahia, a Santa Ceia Apostólica, ela foi tomada pelo espírito de alegria, a alegria do céu, e ela não conseguia parar de sorrir, e ela dava gargalhadas e ela sorria, porque ela estava movida nesta alegria do céu, determinada a viver o melhor da vida dela a partir daquele momento que ela recebeu a revelação da aliança, que ela recebeu o espírito de revelação e Deus trouxe à tona. Eu vi assim um trabalhar do Espírito de Deus muito profundo na vida do povo da Bahia neste domingo, onde o Espírito de Deus trouxe à tona a revelação de onde estava a origem do problema e a importância da aliança com Deus para a solução do problema da vida, a fluidez de uma vida bem-sucedida, com sucesso em todas as áreas, que somente na aliança da prosperidade se alcança para a vida. Em Deus, é claro. E foi muito forte poder ouvir testemunhos, mais testemunhos de irmãos que depois que terminou aquela celebração forte em Feira de Santana, eu pude abraçar, eu pude ouvir, eu pude dar carinho e receber muito, muito carinho. E eu até falei com os irmãos, né, na Bahia, que a minha vontade era não voltar na Bahia. Aí eles falaram, mas por quê? Eu disse, porque eu não quero ir embora, eu não quero ter motivo de voltar, eu quero ficar aqui, não ir embora mais. Realmente, eu queria estar lá até agora, porque foi assim, muito forte a alegria que nós vivemos. O céu desceu mesmo, a gente teve um gozo no espírito, um contentamento espiritual
fora do comum completamente. Foi demais, foi demais. Os irmãos da Bahia são maravilhosos. Mas eu vivi com o Bispo Rodrigo isso também em Goiânia, em Brasília, em Águas Lindas de Goiás. Sabe, eu tenho visto Deus marcar esses encontros pelo Brasil, onde nós, reunidos, recebemos de Deus uma porção especial de força, de alegria, de avivamento, de primeiro amor, uma vontade de fazer cada vez mais para a obra de Deus, para o santuário, fazer cada vez mais pela nossa vida, pela fé, porque a gente começa a viver o que está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é verdadeiro e fiel, como Deus é verdadeiro e fiel. Se eu fizer certo, se eu praticar a minha fé como está na palavra de Deus, eu vou sim viver isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá um soquinho na sua mão assim, ó, e fala comigo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia! E eu quero aqui confirmar a minha presença neste sábado, dia 14, na verdade, dia 13, neste sábado, dia 13, às 18 horas, no Santuário de Campinas, onde eu estarei ministrando a oração profética e o Bispo Rodrigo fazendo a oração da cura. Leve os doentes, vai ser muito forte, vai ser uma noite de avivamento, de poder. Vou estar também fazendo a herança de Abraão, que só o patriarca, o nosso apóstolo, e a matriarca da igreja, que sou eu, a apóstola, podemos passar como está na palavra de Deus. Deve ser desbloqueada, deve ser delegada esta autoridade de se viver a herança de Abraão para os descendentes legítimos de Abraão. Dia 14, domingo, eu estarei às 8 horas da manhã na Santa Ceia Apostólica ministrando no Santuário de Bragança Paulista, às 15 horas no Santuário de Sumaré e às 18 horas no Santuário de Amparo. Lembrando que neste domingo é Dia dos Pais. Em todos os santuários do Brasil, diretamente do Monte Manaim, o nosso apóstolo estará ministrando uma oração forte, poderosa, para todos os pais. Então traga todos os pais. Traga seu pai, seu avô, seu esposo, seu filho que é pai. Traga os pais que você conhece para receberem esta força espiritual que o nosso apóstolo estará ministrando aqui no santuário neste domingo, Dia dos Pais. E é claro que você, mulher que está aqui, vai pegar seus filhos e vai levá-los para comprar uma lembrancinha para o pai, ou preparar um almoço especial, um jantar especial pelo Dia dos Pais, valorizando o pai desta família, valorizando esta pessoa que é o sacerdote do lar, o cabeça da sua casa, da sua família. Isso é muito importante. O santuário é família e aqui nós valorizamos com muito carinho os pais, as mães, os filhos, as crianças que são as donas do reino dos céus. Então tem os Jaes Kids, que aprendem junto com seus pais aos domingos no santuário. Tem os Jaes, que são os jovens apostólicos em evolução, que estão evangelizando, ganhando almas, gastando a vida naquilo que realmente importa e vai trazer resultado para a vida deles, que é viver a fé. E as mulheres do Projeto Ação Mulher, os valentes de Davi, os guerreiros, as guerreiras apostólicas que lutam a luta certa e por isso vencem onde os outros perderam. Meus irmãos, eu quero pedir aqui ao Bispo Márcio, à TV Reino, para colocar o trecho da mensagem que eu trouxe lá no santuário de Feira de Santana, na Bahia, onde eu explico os tipos de aliança, para que você entenda o quão profundo é
a aliança com Deus que nós estamos fazendo e vamos selar no altar nesta sexta-feira e também neste domingo, dias 12 e 14, no altar de Deus aqui no santuário. E depois nós vamos cantar juntos o lançamento desse clipe do louvor Rocha de Israel. Eu quero que você cante consciente de que você é inabalável se estiver firmado na rocha de Israel. Vamos assistir ao trecho dessa mensagem, depois vamos cantar esse louvor. Deus abençoe você e vamos agora à mensagem revelada do Espírito de Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias, das Águias. Irmãos, a aliança, olha aqui para a apóstola, é o vínculo mais forte que existe. A aliança tem o objetivo de extrair de alguém algo que eu preciso, na condição de eu dar a este alguém algo que ela precisa de mim. Existem muitos tipos de aliança. Existe a aliança entre empregador e empregado. O empregador oferece para o empregado o pagamento diante do que o empregado pode fazer por ele, que é o serviço. E esta aliança, este acordo, é beneficial para as duas partes. É um tipo de aliança. A aliança matrimonial, ela consiste na exclusividade do marido para a mulher e da mulher para o marido. E Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, da mesma forma a mulher. Deixará seu pai e sua mãe, e se unirá ao seu marido, e serão os dois uma só carne. O casamento faz do homem e da mulher uma só carne. Este ano eu faço 11 anos de casada. E há aproximadamente 13 anos atrás, colocaram um alvo nas minhas costas. E eu comecei a ser perseguida por este homem. Que perseguição boa. Não sabendo ele que se achava muito esperto por estar atrás de mim, que eu já estava atrás dele há um tempo. Ai, meu Deus. Aí ele me chamou para jantar. E não foi assim: você aceita jantar comigo? Eu lembro bem, foi na Catedral da Esperança, no estacionamento, depois de um conclave lotado de oficiais. E eu estava indo embora no carro com meu pai, solteira, morava com meu pai. E ele foi lá no carro e disse: apóstolo, posso levar a filha do senhor para jantar hoje? Eu falei: mas como assim? O coração estava lá. E eu fiz aquela cara de difícil. Aí ele disse: pergunta para ela, ué. Sou eu que vou jantar com você, não? Aí ele falou: então tá bom, hoje à noite eu te pego pra gente jantar. Eu falei: ó, que homem é esse, hein, gente?
Esse homem aí eu vou tirar do mercado, com certeza. Esse aí eu vou deixar exclusivo. No namoro, ele me fez muitas propostas e eu acreditava naquilo que ele falava para mim. Ele dizia que me amava e eu acreditava. Ele dizia coisas de alguém que tinha visão de vida e que queria construir um futuro bem-sucedido, e eu acreditava e pensava, bom, faz sentido com o que eu quero para mim. Eu vou ganhar se eu me casar com ele. Então as coisas que ele ia fazendo e eu via, e as coisas que ele ia me dizendo, eu ia acreditando, e da mesma forma ele comigo. E então nós nos noivamos e nos preparamos para unirmos as nossas vidas e construirmos juntos o nosso futuro. Eu acreditei que se eu me casasse com ele, eu poderia formar uma família abençoada. Eu acreditei que ele seria um bom pai para os meus filhos. Ele acreditou que eu seria uma boa mãe para os filhos dele. Isso tudo no namoro, isso tudo no noivado. Quando nós, no dia do nosso casamento, fomos diante do altar, e entre Deus, eu e ele, Deus, ele e eu, nós decidimos crer nesta união. Nós então fizemos a nossa aliança. E aí eu fui lá e botei uma aliança no dedo dele, para que onde quer que ele vá, todas as pessoas olhem e falem assim, nossa, que homem bonito. Aí apita, tem dona. Sou eu, gente. Sou a dona desse homem aqui, ó. Ele tem dona, ninguém mexe com ele. Dona brava, hein? Sou brava, hein? Da mesma forma ele fez comigo. Ninguém mexe comigo. Por quê? Porque ela tem dono. Ela tem um homem que é por ela. Ele tem uma mulher que é por ele. Então nós somos um do outro. O corpo dele, o prazer dele é todo meu. O meu corpo, o meu prazer é todo dele. Quando nós, depois de um tempo, engravidamos e tivemos o Davi, que hoje tem 9 anos, a Emanuela, que hoje tem 5, nós fizemos uma outra aliança diferente da do casamento. A do casamento manteve. Eu sou do meu marido é meu. Ele não faz plano sem mim, eu não faço plano sem ele, porque nós somos uma só carne. Tudo aqui na terra que envolve a minha vida, envolve a dele, porque nós somos um só. Quando nós tivemos filhos, então Davi nasceu e ele fez com o Davi a aliança paterna. Eu fiz a aliança materna. Da mesma forma com a Emanuela. A aliança paterna dele com os filhos dele, eu não tenho nada a ver com isso. É uma aliança entre ele e os filhos. A minha aliança materna com os meus filhos, ele não tem nada a ver com isso, porque é uma aliança entre eu e os meus filhos. E a palavra de Deus diz que o pai e a mãe devem ensinar a criança o caminho que ela deve andar, e no caminho que ela deve andar. O que é isso? Ensinar o caminho é apontar o caminho. Tá vendo? Esse é o caminho que você deve andar. É assim que você deve construir sua vida. É assim que você deve viver. Isso é ensinar o caminho, é apontar o caminho. Ensinar no caminho é dizer, vem aqui pertinho da mamãe, vem aqui pertinho do papai, porque com o meu exemplo eu vou te ensinar como você deve viver. O seu filho, ele vai fazer o que vê você fazendo. Você vai ser a maior referência na vida do seu filho, boa ou má. O maior exemplo que o seu filho vai ter na vida não é outra pessoa a não ser você. Então a aliança, ela compreende-se em muitas áreas da vida de uma pessoa. Obrigada, meu amor.
Então tem a aliança profissional, tem a aliança matrimonial, tem a aliança paternal, tem a aliança maternal e tem a aliança espiritual. Lá em Israel tem uma frase que é dita constantemente, que com muita reverência é citada, que é: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Ninguém faz uma aliança se não tiver interesse de duas partes. No casamento, eu dou ao meu marido aquilo que ele quer e precisa de mim. Meu marido dá a mim aquilo que eu quero e preciso dele. Minha fidelidade, meu cuidado, minha função de esposa eu tenho que fazer bem feita, porque senão eu não vou estar fazendo a minha parte da aliança. Da mesma forma ele, o homem que deve ser o provedor, o protetor, o cabeça da família, a mulher que deve ser a auxiliadora, que compreende-se também aquela que provê, a mais as mulheres do reino, que são mulheres trabalhadeiras, guerridas, aguerridas. A Bíblia diz que o pai, a mãe que ama o filho, corrige o filho. Quando você cuida do seu filho e dá a ele não só o que ele quer, mas principalmente o que ele precisa de você, que é o quê? Casa, comida, roupa, estudo, disciplina, educação, acima de tudo amor, educação espiritual. Então você está honrando a sua aliança com seu filho, e há uma reciprocidade nisso. Nas terças-feiras, no encontro do Projetação Mulher no Santuário, eu tenho trazido uma explanação muito profunda e pontual das áreas da vida de uma mulher, para que ela se torne de fato sábia, conforme a palavra de Deus. E eu disse na terça-feira passada que o maior "eu te amo" que um filho recebe de um pai e de uma mãe é quando ele vê o não, a correção, porque ele vê que ele realmente é importante. Peraí, se minha mãe e meu pai me deu não, eu posso não gostar, mas eu estou sentindo na pele que eles se importam comigo e me deram não, porque fazem por mim aquilo que eu preciso e não só aquilo que eu quero. Quem está entendendo o que a apóstola está dizendo, diga amém. Amém. Quando nós voltamos os nossos olhos para a aliança espiritual, a aliança com Deus, nós encontramos uma firmeza, uma estabilidade de vida. Eu, porque tenho uma aliança com Deus, não estou disponível para o mundo, não estou acessível para os inimigos. Podem se levantar o que for, eu sou intangível, ou seja, eles não conseguem me atingir, eles não conseguem me tocar. Por quê? Porque eu fui separada do mundo para Deus. Eu sou de Deus e Ele é por mim. Quando o gigante Golias, por 40 dias, 2 vezes por dia, ia afrontar o exército de Israel, debochando, agindo com eles como um bando de fracos, porque eles de fato estavam fracos, porque eles haviam perdido a visão da aliança com Deus. Saul havia se perdido, e o povo de Israel acuado com medo. Davi, enviado por seu pai
para levar pão e queijo para os seus irmãos. Quando chegou lá e viu 2 vezes por dia, por 40 dias, todo dia, o gigante Golias afrontando o exército de Israel, Davi falou assim: que palhaçada é essa? Quem é esse incircunciso? Incircunciso quer dizer aquele que não tem aliança com Deus. Você pega lá em Abraão, quando Deus mandou o homem marcar no corpo o sinal da aliança através da circuncisão. E depois de Cristo, que fez a aliança de sangue da nossa salvação, que eu vou chegar lá, não há mais a circuncisão do corpo, mas a circuncisão, a aliança de sangue no altar, a entrega da confiança absoluta do coração. Então, Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? E Davi, mesmo humanamente falando, estando ali fadado à morte, à derrota, ao fracasso, porque ele era pequenininho, magrinho, não tinha habilidades com armas, não havia sido preparado para ser um guerreiro, ele era apenas um pastor de ovelhas, ignorado pelo seu pai, pela sua família, desprezado, na sociedade tido como alguém desprezível. Mas Deus não vê como o homem vê. Davi não viu com os olhos humanos, ele não temia nenhum inimigo, porque ele estava firmado na rocha de Israel, e ele sabia que o gigante podia vir com 3 metros de altura, com armas, com lanças, com toda a força, num golpe degolava Davi, acabava com Davi, destruía Davi. Mas Davi disse: você, Golias, não tem aliança com Deus, eu tenho. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti na força do Deus de Israel, e ele me garante a vitória em todas as batalhas. De Deus diz claramente que por causa da aliança davídica, a aliança de Deus com Davi e de Davi com Deus, porque a aliança é uma via de mão dupla, eu dou a Deus o que Ele quer de mim e Deus me dá o que eu preciso dele. E a aliança de Davi foi chamada aliança davídica. Por causa desta aliança, desta firmeza, diz a palavra de Deus, que Deus deu vitórias a Davi em todas, repita comigo, todas as suas batalhas. E Davi foi ficando cada vez mais famoso, porque as pessoas eram obrigadas a olhar para Davi, que não tinha nenhuma condição de ser vitorioso como ele foi, de o último da sua casa se tornar o primeiro de uma nação. E as pessoas eram obrigadas a dizer: foi Deus. Eu não sei se você está entendendo, igreja, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: eu te trouxe aqui nessa noite para abrir os olhos do seu entendimento, para abrir os olhos do seu coração, e para você entender que o que eu tenho preparado para você é grande e forte, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso de Israel, e firmado em mim, você será grande, forte e poderoso. Aleluia! A ceia, todos os domingos, é santa. E ela é a aliança do sangue, do corpo e do sangue de Jesus na nossa vida, a aliança da nossa salvação. A Santa Ceia é a aliança da salvação. E a pedra, ela é a aliança da prosperidade. Repita comigo: prosperidade. Prosperidade compreende-se sucesso em todas as áreas da vida. E como eu disse, você vive a sua vida de acordo com como você crê. Tem gente que passa uma vida inteira acreditando em Deus. Eu acredito em Deus, eu vou no santuário, eu acredito em Deus, eu tomo a Santa Ceia e tenho a salvação. Tudo verdade. Mas a palavra de Deus diz também que se você acredita em Deus, você faz bem. Mas até os demônios acreditam em Deus e tremem. Tem gente que é pior que o diabo, não tem temor nenhum, ignora Deus.
E tem gente que só acredita. E tem gente que vive uma vida inteira aqui na terra lamentável, e quando morre é salvo. Vive o dia e noite orando e pedindo: Senhor, me leva daqui. Ah, misericórdia. Tem gente assim ou não? Eu não aguento mais. Ai, meu Deus do céu. Como você crê, assim será na sua vida. Só que eu creio no que está na palavra de Deus. Aqui você tem que decidir, irmão. Ou você vai ler a palavra de Deus e achar lindo 66 livros. Que belo, que lindo é a Bíblia. Conheço as histórias, aconteceu lá no passado. Ou você vai achar que é só mais um livro, quer dizer, 66 livros. Ou você vai crer que esta é a palavra não da Sol, mas do Deus vivo de Israel, que não mudou. Ele é vivo, poderoso para fazer infinitamente mais da vida de quem crê de verdade. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Como tudo que nós fazemos no santuário e falamos, nós mostramos na Bíblia para você marcar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos capítulo 50, versículo 5. Eu vou orar hoje para você receber o Espírito da revelação. Repita comigo: Espírito da revelação. Davi nunca temeu inimigo nenhum, porque ele tinha a firmeza da aliança com Deus. Diz assim: ajuntem os que me são fiéis. Repita comigo: eu sou fiel. É lindo, repita de novo: eu sou fiel. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Quem não tem aliança com Deus é fácil de ser derrubado, porque não tem a firmeza da rocha. Mas quem está firmado na rocha, quem tem aliança com Deus, se torna inabalável. Repita comigo: inabalável. Repita comigo: inabalável. Eu vou perguntar quem você é e você vai dizer: inabalável na rocha de Israel. Quem você é? Quem você é? E quando os teus inimigos vierem te atacar, você vai dizer que você é quem? Feche a sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. Você já entendeu que você dá a Deus o que Deus quer de você, que é a sua total confiança nele. Eu não sou desse mundo, eu tenho alguém que é por mim, e este alguém é o Todo-Poderoso. Eu não sou deste mundo, eu sou dele, e ele é meu. Ou seja, numa aliança eu dou a você aquilo que você quer e precisa de mim, e você me dá aquilo que eu quero e preciso de você. Eu sei que tem muitas coisas que você quer de Deus e sabe que só Deus é capaz de fazer na sua vida. Depois que Jacó fez a aliança dele com Deus, ele não tinha nada. Na verdade, ele tinha um pouco de azeite, e ele sacrificou a Deus. E dali em diante, ele foi enriquecendo, 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 e prosperou em todos os seus caminhos. Deus não quer que você tenha algumas áreas da sua vida próspera. Deus não quer que você tenha sucesso em apenas algumas áreas na sua vida. Deus não é Deus de metades, Ele é Deus de totalidade. Ele quer te fazer mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Mas não basta acreditar, você precisa crer. Levanta a mão e fala comigo: inabalável sou eu na rocha de Israel. Agora faz assim: toda a firmeza, toda a estrutura da minha vida deve estar na rocha de Israel. E eu quero que você cante comigo
não como um louvor lindo que o Brasil inteiro está cantando, mas como um louvor profético, com palavras carregadas de poder. Eu sou inabalável, porque eu não estou firmado na areia, eu estou firmado na rocha de Israel. Quem me sustenta não são os meus pés, quem me sustenta é o braço forte do Todo-Poderoso. Bate palma e dá glória a Deus. Forte e poderoso, meu conselheiro, meu Senhor, autor da minha fé, meu Senhor, autor da minha fé, inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel, inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Toda firmeza, toda estrutura, toda grandeza, visão futura. É a águia que voa no céu. E disse o Senhor a Moisés: tu falarás à rocha, e ela dará água no meio do deserto. Porque eu, o Senhor, estarei em cima da rocha. Pedra angular, meu Senhor, Jeová. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. 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 Toda firmeza, toda estrutura, toda grandeza, visão futura.